Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para nossa reflexão. E nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho sobre o voto auditável. Mas esse vídeo eu quero dedicar às pessoas que realmente querem agir por um senso de justiça. As pessoas que realmente estão dispostas a estar do lado da verdade. Esse vídeo não é para pessoas que agem por paixão política, por ódio ou amor a esse ou aquele candidato. Eu vou mostrar nesse vídeo coisas que eu confesso que eu fiquei impressionado. Você vai ver declarações muito precisas na época a favor do voto auditável, com justificativa muito plausíveis, e hoje essas mesmas pessoas se posicionam contra. Mas antes, para você entender isso, vamos fazer um pequeno retrospecto aqui desse tema para você entender o que está acontecendo. Olha só, primeiro, o debate sobre o voto auditável, sobre a possibilidade de que o voto seja impresso para uma possível conferência, caso haja necessidade, ele é antigo esse debate. Leonel Brizola já questionava as urnas eletrônicas. Leonel Brizola já declarou, inclusive, que o voto, a cédula de papel, era mais confiável. Você vai ver que esse projeto já foi votado, que o STF já derrubou, sabe, isso foi aprovado em 2009. Mas vamos aqui entender o contexto atual. Olha só, em 2015, houve uma mini reforma política cujo relator era o deputado Rodrigo Maia. Nessa reforma política foi incluído ali uma proposta de emenda à Constituição, foi incluída ali uma proposta apresentada pelo então deputado Jair Bolsonaro, que tratava do voto auditável. Essa proposta foi aceita. Ela foi aprovada, sim, a proposta do deputado Bolsonaro foi aprovada por 433 votos a favor, contra apenas 7 votos. 7 foram contras, 433, quase por unanimidade. Esse projeto foi aprovado. O que aconteceu? Esse projeto então foi para as mãos da presidente Dilma Rousseff, ou seja, essa mini reforma que incluía o voto auditável, ela vai para as mãos da presidente Dilma Rousseff. A presidente foi então orientada pelo TSE, que sairia muito caro, custaria aí mais em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Na época, o presidente do TSE era o ministro Dias Toffoli, que também era ministro do STF. Inclusive, parte do TSE era alguns ministros ali do STF. E eles estavam ali preocupados com o valor que seria muito alto. Os mesmos ministros que gastam lá com lagostas, com vinho, escolhe a safra do vinho, a garrafa que o vinho vem. Então, as comidas lá de todos os tipos, das mais nobres possíveis, né? Que eles lá não se preocupam com custo, com gasto, mas com as urnas eles estavam preocupados. Vamos lá, a presidente Dilma Rousseff, então ela veta o projeto. O projeto então volta para a Câmara. E aí o que acontece? O veto é derrubado com os votos de 368 parlamentares. Veja, 368 deputados derrubaram o veto e 56 senadores. Ou seja, a maioria do parlamento, tanto Câmara quanto Senado, aprovaram a derrubada do veto. Ou seja, todo mundo a favor do voto auditável. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. Agora eu vou te mostrar o vídeo da sessão em que o veto foi derrubado e que o então relator, deputado Rodrigo Maia, ele agradece ao deputado Bolsonaro, inclusive ele fala da oportunidade de se recontar os votos em qualquer uma das urnas, caso haja necessidade. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero
agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Eu quero mostrar para vocês agora algumas declarações de alguns deputados e senadores a favor do voto impresso quando ele foi votado lá em 2015. Veja e escute com seus próprios ouvidos. Não existe nenhuma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Agora veja a senadora Simone Tebet em 2015 fazendo um questionamento legítimo. Ela diz: será que o nosso voto que é depositado na urna será o mesmo depois de processado? E ela diz: ora, para que se tire toda dúvida, não custa ter um comprovante, que saia ali uma comprovação. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. E agora veja Simone Tebet em 2021, veja como o discurso muda radicalmente. Olha o que ela diz. Simone Tebet critica ameaças às eleições e assina nota da CPI em solidariedade à reação do STF. Ela diz mais, a senadora afirma que após muitos esclarecimentos, formou convicção a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Acho que o nosso Brasil não precisa se preocupar mais com isso. Vamos ser sinceros. Não teve nenhuma novidade que pudesse fazer uma senadora mudar de opinião de forma tão drástica, né? Mais impressionante ainda são as palavras do então senador Cássio Cunha Lima, lá em 2015, onde ele diz com todas as letras que não existe sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E ele diz: é óbvio que as nossas urnas também são vulneráveis. Gente, qualquer um, por mais leigo que seja, sabe disso. Você pode ter eleições para prefeito, vereador, deputado decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. Mas agora eu vou te mostrar algumas declarações que eu tirei do próprio site do Senado Federal e vou também mostrar a relação de alguns parlamentares, e você vai ver que tinha deputado de todos os partidos, inclusive da extrema esquerda, que era a favor. É algo impressionante. Vamos lá, isso aqui eu tirei do próprio site do Senado Federal. Eleições terão voto impresso a partir de 2018. Olha só que interessante. Olha as declarações aqui, como eram diferentes. Veja, eu coloquei aqui em azul para facilitar o que nós vamos ler. Agora veja aqui embaixo o que o Aécio Neves dizia à época. Quando a proposta chegou ao plenário do Senado, em setembro, um grupo de senadores, capitaneado por Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, propôs a retomada da impressão do voto. Aécio disse ser importante que o processo de votação não fosse concluído até o momento em que o eleitor pudesse checar se o registro impresso é igual ao mostrado na urna eletrônica. Olha o que o Aécio diz aqui. É um avanço considerável e não traz absolutamente nenhum retrocesso. É exatamente o oposto do que diz hoje o ministro Barroso. Trará tranquilidade à sociedade brasileira. E acho mais ainda, a própria Justiça Eleitoral deveria compreender isso como um avanço em favor de uma transparência cada vez maior dos pleitos, declarou Aécio.
A maioria dos senadores apoiou a emenda apresentada por Aécio. Eu vou mostrar daqui a pouco a relação dos senadores que foram a favor na época. Olha aqui embaixo. O relator da proposta na CCJ, Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, olha o que ele diz. Ele afirmou que parte expressiva da sociedade prefere a impressão de votos. Tal confirmação afastará, veja gente, olha só, suspeitas e desconfianças. Quer dizer, já se falava disso na época. Suspeitas e desconfianças hoje existentes e ampliará de forma expressiva a legitimidade do voto eletrônico, reforçando nossa democracia e nossas instituições. Agora isso aqui eu tirei do próprio site do Antagonista. Quem são os parlamentares que votaram a favor do voto impresso? Eu separei apenas alguns porque eu quis mostrar aqui como alguns partidos de esquerda, principalmente, que hoje estão radicalmente contra, na época foram a favor. Acompanhe aqui comigo. Votaram a favor do voto impresso em 2015. Eu grifei aqui de azul e tem a numeração do lado. Vamos lá. Número 3 aqui, ó. Afonso Mota, PDT do Ciro Gomes do Rio Grande do Sul. Alessandro Molon, PSB do Rio de Janeiro, que já foi do PT, sempre foi de esquerda. Alessandro Molon, que hoje está lá na CPI, tentando construir uma prova contra o presidente, perturbando o juiz de todo mundo, disse que isso aqui hoje é um golpe, está radicalmente contra, mas votou a favor no passado, seu Alessandro Molon. Olha aqui o número 9, Alice Portugal, Partido Comunista do Brasil da Bahia. Gente, Partido Comunista votou a favor do voto impresso em 2015. Vamos lá. Bond Gas, PT do Rio Grande do Sul, Bruno Furlan, PSDB de São Paulo. Olha aqui o número 25, Carlos Zaratini, tão conhecido do PT de São Paulo, era a favor. 32, Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia também. Vamos lá, olha aqui o número 62, Glauber Braga, esse radical do PSOL, na época, né, era a favor do voto impresso. O 66 aqui é o de Salomão, do PT do Espírito Santo. Número 71, Ivan Valente. Olha o famoso Ivan Valente aí do PSOL. Era a favor. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a favor do voto impresso. Léo Brito, aqui número 88, PT do Acre. 89, Leonardo Monteiro, PT de Minas Gerais. Número 93, Luziane Lins, PT do Ceará. Número 104, olha só o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Partido Comunista. Orlando, que já foi ministro, era também a favor. Vamos lá, o número 115, professora Marcivânia, PCdoB do Amapá. Número 138, olha que o Tiririca era a favor, né? Não sei o que ele pensa hoje. Vamos lá, 141, Vander Lobet, do PT do Mato Grosso do Sul. 147, Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Agora que interessante, veja abaixo a lista dos senadores que votaram a favor do voto impresso em 2015. Isso eu tirei do site do Antagonista. Vamos lá. Olha aqui o número 4 aqui, Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado. Olha aqui o senador Humberto Costa, um inimigo mortal aí do presidente. Olha aqui, era a favor do voto impresso. José Serra, do PSDB do São Paulo. Omar Aziz, olha só, o presidente da CPI. Número 10 aqui, a favor do voto impresso. Paulo Paim, do PT. Paulo Rocha, do PT. Randolfo Rodrigues está lá na CPI também, perturbando o juiz de todo mundo, né? Número 13. 18, Simone Tebet. 19, Tasso Gereissati, PSDB do Ceará. E aqui, para finalizar, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, o atual presidente aí do Senado Federal. Bom, gente, é aquilo que eu disse no início do vídeo. Não é uma questão de paixão política, é uma questão, para mim, de senso de justiça. Não é possível que todos os parlamentares e os partidos políticos que antes defendiam o voto auditável e que ainda hoje estão no Congresso e hoje mudaram de ideia, e o político, o deputado Jair Bolsonaro, que na época defendia o voto auditável e hoje, como presidente da República, continua com a mesma posição, não é possível que ele que esteja errado.
É uma questão para mim de obviedade, é uma questão para mim de lógica, é uma questão de bom senso, é uma questão de justiça. Eu espero que realmente Deus ilumine os nossos corações e as nossas mentes para que a gente busque de fato a verdade e que Deus abençoe a todos.